É impossível alguém que seja rico, alguém que seja próspero financeiramente, entrar no reino de Deus. Porque aqui, queridos, Jesus, ele é muito, ele coloca uma total impossibilidade, né? Passar um camelo pelo fundo de uma agulha. No decorrer da história, as pessoas tentaram mudar o entendimento do que Jesus falou. Tem pessoas que vão falar que aqui Jesus não estava falando, na verdade, de um camelo, um animal, e de uma agulha. Ele estava falando de dois objetos náuticos, né? A agulha seria uma agulha que se usava em navegação, e o camelo, na verdade, seria um cabo. Seria um cabo que você passava, né, por alguns desses orifícios, né? E se fosse muito grande o cabo, ele não passaria. Mas muitas vezes ele poderia passar. Por que as pessoas falam dessa maneira? Porque a palavra grega camelos, ela é muito parecida com a palavra grega para cabo, que é camelos. Camelos e camilos. Então elas são tão parecidas que algumas pessoas vão colocar cabo no lugar de camelo. Mas eu quero só explicar que esta troca aconteceu muitos séculos depois de Cristo. E ela foi feita por alguns copistas que acharam um exagero, né? Porque havia na igreja da época muitas pessoas de posses ricas, então acharam um exagero que Cristo falou. E aí, né, sabendo que a palavra cabo no grego é muito parecida com a palavra camelo, então tiveram essa interpretação. Mas essas cópias em que você tem a palavra cabo no lugar de camelo só surgem muitos séculos depois de Cristo. Não é da época de Cristo. No tempo de Cristo, nem se pensava nesse tipo de troca. Uma outra coisa que as pessoas vão falar é que havia lá nos muros de Jerusalém uma portinhola, né, que quando os portões principais fossem fechados, essa portinhola lateral era aberta. E aí essa portinhola permitia que as pessoas a pé passassem e camelos que fossem menores ou então não estivessem carregados pudessem passar também. E eles falam que o nome dessas portinholas era ponta da agulha. Furo da... Ok, vamos lá. De fato, na Síria, nas cidades da Síria, de séculos depois de Cristo, nas muralhas havia sim uma portinhola lateral chamada furo da agulha. E de fato as pessoas entravam por lá a pé, não com carregamentos, porque elas não permitiam, e também animais sem carga conseguiam entrar por essas portinholas laterais. Só que nos muros de Jerusalém não há qualquer evidência disso existir. Isso foi uma coisa que apareceu séculos depois de Cristo. O que Cristo quis dizer, queridos, é exatamente o que ele falou. É impossível, né? É impossível um camelo, o maior animal, né, da Palestina na sua época, passar pelo orifício de uma agulha, o menor orifício conhecido no seu tempo. E por que ele faz isso? Porque ele usa um recurso chamado hipérbole. Lá na igreja eu sempre falo sobre esses recursos, né, que a palavra de Deus usa
principalmente Cristo, ele exagera muito uma situação para deixar muito claro para os seus ouvintes uma total impossibilidade, ou, por outro lado, uma total possibilidade. Tá? Então, o que Jesus quis dizer quando ele falou isso? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Foi isso mesmo que ele quis dizer. Agora, aí nós somos confrontados. Se é desta maneira, então significa que nenhum rico pode ser salvo. Só que isso contradiz a palavra de Deus. Porque você veja que na palavra de Deus há pessoas ricas, há pessoas que têm muita prosperidade financeira e, no entanto, elas foram salvas. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele é servido por mulheres que tinham posses, eram prósperas do ponto de vista financeiro, e elas não foram salvas. Então você veja que não é isso que Jesus quis dizer, porque isso contraditaria a própria palavra de Deus, né? Então nós temos que achar a resposta para isso de outra maneira. Eu creio, queridos, que o pastor Misael ele foi muito feliz, né, quando ele citou o exemplo de Paulo, né? Paulo, ele havia dito, já passei muitas vezes necessidade. Só que ele também disse, não tendo nada e enriquecendo a muitos. Então aí ele mostra claramente que a verdadeira prosperidade, e que esta é o dom de Deus, ela pode ser material? Pode, mas ela também é espiritual. Ela também é de outras maneiras, né? Ela também é tendo uma família resgatada e unida em Cristo. Ela é também no convívio da igreja, né? No convívio de irmãos. Então você veja que no nosso relacionamento com Deus, então tudo isso é prosperidade. E pela palavra é possível enriquecer a muitos. O grande problema, pastor Misael e presbítero Maciel, é que infelizmente, isso dói quando a gente fala, a igreja foi contaminada por dois extremos. O primeiro extremo é a justificação da pobreza. Quer dizer, quando você tem pessoas muito pobres materialmente, as pessoas tentam justificar e falar, não é para enriquecer mesmo. Deus deixou um povo pobre e humilde, mas que louva o nome do Senhor. Com isso a pessoa se acomoda. Vamos ser sempre pobres e humildes. Isso é um erro, porque se nós vemos que Deus também dá o enriquecimento material, financeiro, então nós não podemos nos acomodar. O outro erro é o outro extremo. É um outro câncer que contaminou a igreja, chamado teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, o que se prega? Se prega que o crente não pode ser pobre. Ele tem que ser próspero financeiramente. Todo mundo tem que ser rico. Mais do que isso, a teologia e o ensino das igrejas que creem ou que têm essa prática dão ênfase somente no enriquecimento material. Então, quer dizer, a pessoa ela é abençoada se enriquecer materialmente. A pessoa está com Deus se ela enriquece materialmente. E a grande bênção de Deus não é salvação, não é mudança de vida, é enriquecimento material. A pessoa se tornar rica materialmente. Isso é um engano de Satanás. Porque você veja que até mesmo aquele que é pobre materialmente pode enriquecer a muitos, ou não somos todos enriquecidos pelas palavras e pelo ensino do apóstolo Paulo, do Senhor Jesus, que nunca foram ricos materialmente, queridos. Então, você veja que esses dois extremos, né, são errados. Na verdade, dinheiro é uma coisa importante na palavra de Deus. É uma coisa importante. Vocês sabiam que na Bíblia há 3.225 referências a questões financeiras?
3.225 vezes a Bíblia fala das questões financeiras. Dinheiro é um dos assuntos que Jesus mais comentou na Bíblia. Por quê? Porque ele sabia que esta é uma questão delicada. Porque, na verdade, o grande problema, queridos, não está, como já falou o pastor Misael, em si no dinheiro, mas está em você se prender ao dinheiro, em você ter o dinheiro como um Deus. Esse é o grande problema, e este é o centro da passagem que você citou, presbítero Maciel. Por quê? Porque antes de Jesus ele falar essas palavras, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Um jovem rico chegou até ele e perguntou para ele: o que devo fazer para herdar a vida eterna? A mais importante bênção que nós podemos alcançar. E aí Jesus falou o que para ele? Quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Então Jesus já apontou o caminho que tantos vêm se esquecendo. Guarda os mandamentos. Quer entrar na vida? A vida verdadeira, a mais próspera vida? Guarda os mandamentos. E aí ele fala: tenho guardado isso tudo, né? E aí e você veja que Jesus cita para ele alguns desses mandamentos, que são os mandamentos de amor ao próximo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Algumas pessoas vêm falar assim: mas ele não cita, ele não fala nada sobre não ter outros deuses, ele não cita nada sobre idolatria, ele não cita nada sobre guardar o dia do sábado, santificar o dia do sábado. Sim, Jesus está falando para um judeu daqueles bem raiz, não um judeu Nutella, um judeu raiz, que é aquele que já guardava os mandamentos que se referem ao nosso compromisso para com Deus. Mas nós sabemos que esses judeus, entre eles os fariseus, tinham uma grande dificuldade nos tempos de Jesus, que eram guardar os mandamentos que diziam respeito ao seu próximo. Então é esses que Jesus vai citar. Mas ele fala: esses também eu tenho guardado, né? Só que veja, amados, a palavra de Deus, ela se divide em duas partes. A primeira é o Logos. O Logos é a palavra escrita. Está escrito, disse o Senhor Jesus. E se refere ao que está escrito, a palavra revelada e escrita de Deus. E o segundo grupo é o Rema, que é a palavra inspirada e revelada, que Deus fala com todos nós, de acordo com a nossa necessidade, que o Espírito Santo vem nos ministrar e nos falar. E aquele jovem, ele guardava os mandamentos, só que os mandamentos, queridos, eles apontam numa direção. E qual é a direção? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e com todas as tuas forças. Aquele jovem aparentemente guardava os mandamentos, mas no interior dele não. Aquele jovem amava as riquezas. Aquele jovem tinha um Deus que estava antes do Deus verdadeiro e Deus vivo, que eram as suas riquezas. O amor ao dinheiro, falou o pastor Misael, muito bem dito. Aquele jovem tinha este problema. Jesus falou para ele: te falta uma coisa. Te falta uma coisa. E aí ele dá o mandamento Rema para ele: vai, vende tudo que tens e me segue. Isso não é uma coisa em geral, mas aquele jovem estava tão apegado que o Senhor Jesus ele pede a ele uma renúncia. Sem uma renúncia, nós não podemos ser discípulos, seguir e andar com Deus. Você veja, Jesus mesmo falou: aquele que não toma a sua cruz, não se nega a si próprio e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aquele jovem amava demais as coisas materiais. E para ser discípulo, ele tinha que ter Deus no primeiro lugar e não as riquezas.
Você vê que ele não se arrepende. Ele sai triste, porque ele ama mais a riqueza do que a Deus. Queridos, por conta disso, numa situação dessa, Jesus fala: olha, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Neste contexto, no contexto daquele que ama suas riquezas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, do que um rico que ama suas riquezas entrar no reino de Deus, porque o seu Deus não é o Deus vivo, e sim as riquezas. Então, este é o contexto sobre o qual Jesus falou. Mas, quando há uma renúncia de si mesmo, leia lá Mateus 16, 24 a 26, próximo ali, né? Deus pode operar. Veja, queridos, que Jesus, depois que ele fala isso aí, ele é questionado pelos discípulos, né? Pedro fala para ele: se é assim, então como que alguém vai se salvar? E Jesus, ele fala: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, pela graça de Deus, é possível haver esse desprendimento, é possível haver a renúncia e é possível haver a salvação. Então, é neste contexto, você veja que a Bíblia, se você tira ela do contexto, né, como já diria um saudoso pastor nosso, o pastor Josué, né, se tirar ela do contexto é um pretexto, né, para heresia. Mas quando você pega a passagem toda, ela mesma nos dá o correto entendimento. Então, o problema não são as riquezas, o problema é o amor às riquezas. O problema não é a prosperidade, o problema é você buscar apenas o enriquecimento. A maior bênção não é esta. A maior bênção está naquilo que o jovem rico perguntou: que faremos para herdar a vida eterna? Que você venha se perguntar isto. Esta é a grande prosperidade, esta é a maior prosperidade e é maior do que o enriquecimento material.